Hugo Mota foge da imprensa após ser chamado de inimigo do povo. Davi Alcolumbre joga a toalha e pede que cessem os ataques. Ciro Nogueira indica recuo do Congresso. Manifestantes ocupam sede de grande banco na Avenida Paulista. Globo e imprensa estão preocupados com o grande poder de mobilização popular do presidente Lula. E por fim, vou te falar sobre o plebiscito de apoio popular para acabar com os privilégios dos super ricos. Todas essas notícias agora em menos de 3 minutos. E não esquece de compartilhar esse vídeo. O Hugo Mota, que está em evento em Portugal organizado pelo Gilmar Mendes, saiu pelas portas dos fundos para não ter que responder aos jornalistas da imprensa porque ele está sendo tão atacado nas redes sociais e que ganhou o apelido de inimigo do povo. Outro apelido muito carinhoso que ele também ganhou foi Hugo Nem Se Importa. E vídeos que retratam tudo que ocorre nos bastidores entre os políticos que trabalham em favor dos ricos e contra os pobres tem viralizado de uma maneira assim absurda que furou a bolha. E lembrando que o tal sujeito que diz estar preocupado com o Brasil, com as contas públicas, ao invés de viajar como os demais ministros da Suprema Corte em voo comercial para Portugal, viajou em jatinho da FAB às nossas custas. E no intervalo desse evento lá em Portugal, ele se reuniu com o ministro do governo Lula, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, e deixou bem claro para o governo Lula que ele não está disposto a romper definitivamente com o governo. Tá sentindo a pressão, né, Hugo Mota? Vai de novo. Se tu continuar nesse ritmo, nem ser reeleito como deputado federal ano que vem tu conseguirá. A ministra Gleisi Hoffmann fez um aceno ao Hugo Mota, e aí eu quero pedir muita atenção de vocês. Entendam o cargo da Gleisi, entenda o papel dela nesse jogo todo, tá? Ela pediu para as pessoas não faltarem com respeito a Hugo Mota nas publicações nas redes sociais, ou seja, que não façam ataques pessoais e que a gente limite o debate na área da política, tá? Lembrando, isso aqui é o papel dela como ministra que concilia o debate entre o governo e o Congresso. O papel dela é esse, e o nosso papel é a gente realmente criticar e exigir cobrança nas redes sociais. Por favor, não fiquem chateados com a ministra porque ela está apenas efetuando o papel dela. Nós nas redes sociais podemos radicalizar, ela e o governo não. O Ciro Nogueira, que é o mentor intelectual do Hugo Mota junto com Arthur Lira, também sentiu a pressão e começou a recuar. Disse que não tem intenção nenhuma em definhar, em boicotar o governo Lula, que é uma grande mentira, porque naquela reunião vazada dele com a Faria Lima, ele disse sim que ia sangrar até o fim o governo Lula, porém não quer abrir mão do aumento da alíquota do IOF. Conseguem perceber o jogo? Eles estão morrendo de medos, estão dando sinais de que estão com medo, mas não podem assumir que estão com medo. O Davi Alcolumbre jogou a toalha, se reuniu com o número 2 do Ministério da Fazenda e pediu para cessar os ataques ao Congresso. Como demonstração de que não está querendo briga com o governo, ele aprovou 2 medidas para o governo Lula. A primeira, que libera 15 bilhões para o Minha Casa Minha Vida, e a segunda, a medida provisória do crédito consignado privado focado na classe média. Quem também sinalizou um recuo foi o Arthur Lira, que já finalizou o esboço para o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E o único pedido que o Alcolumbre fez ao governo Lula, além de pedir para cessarem os ataques, foi que o Lula demita o ministro de Minas e Energia, que é uma desavença pessoal do Alcolumbre. O ministro de Minas e Energia vem fazendo um ótimo trabalho, está muito próximo e fiel ao Lula, e o Lula não tem nenhum objetivo de demitir. E como forma de tentativa de demonstrar que não está com medo do povo e do resultado das eleições através desse grande revolta popular pelo fim dos privilégios, o Hugo Mota tenta chantagear o governo dizendo que vai colocar ainda nesse semestre a PL da anistia em votação. Esse PL da anistia não é o texto do Bolsonaro não, é um texto feito por ele mesmo, que a gente ainda não sabe os detalhes. E o Congresso brasileiro, o Centrão, quer impor ao governo Lula um calendário para pagamento das emendas eleitorais, emendas parlamentares do ano de 2026, antes do primeiro turno das eleições. Faltou apenas eles combinarem com o Flávio Dino, que jamais deixará isso acontecer e acabará com a obrigatoriedade dessas emendas por parte do governo. Enquanto isso, manifestantes hoje ocuparam a sede do Banco Itaú lá na Avenida Paulista, exigindo o fim do privilégio dos ricos, cobrando a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e a taxação dos super ricos. A imprensa está dizendo que eles invadiram, mas é mentira. Eles apenas
apenas ocuparam, não quebraram e não depredaram nada e nem pediram nenhum tipo de golpe. A imprensa está tão preocupada que a Globo News disse que isso é um golpe baixo do governo de colocar a população contra o Congresso. Está cheio de analistas nas redes sociais e na imprensa dizendo que não existe mais espaço para a luta de classe e para o mote rico versus pobre. A cara nesse povo nem treme, né? Mente que nem sente. Gente, só para concluir, está havendo um plebiscito popular para votação presencial, tá? Pela taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1. Você coloca no Google o nome plebiscito popular, vai aparecer essa página aqui, você vai clicar, saiba onde votar e vai pesquisar pelo seu estado e a sua cidade. Alguns estados e cidades a votação ela é num ponto fixo e algumas cidades a votação ela é em ambulante. Aqui em Fortaleza, no Ceará, a votação estará disponível no dia 6 de julho em todos esses endereços aqui. Entrem na internet e pesquisem os locais de vocês e não deixem de votar.